Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre filosofia política aplicada ao mundo da gestão. Eu sou o Juan Carlo e hoje eu tenho o enorme prazer de receber o Gabriel Cavallini para uma conversa que à primeira vista pode parecer estranha para quem está no curso de administração, mas que eu garanto que é absolutamente essencial. Estamos falando de filosofia, e não de filosofia como algo distante ou abstrato, mas de uma reflexão profunda sobre a liberdade, dever, razão e justiça, valores que, quando você assume uma função de gestor ou futuro gestor, entram no seu dia a dia, mesmo que você não a chame por esse nome. Pensemos juntos por um instante. Você, estudante de administração da Unifesp, talvez esteja focado em fluxos, indicadores, ROI, planejamento estratégico, liderança de equipes, marketing, recursos humanos. Tudo isso é importante. Mas, e essa é a provocação, por trás de cada objetivo, de cada meta, de cada equipe que você vai liderar ou já lidera, existe uma decisão. Por que estamos fazendo isso? Como estamos fazendo? E quem somos ao fazê-lo? E é aí que entra o tema de hoje, o pensamento de Immanuel Kant, um filósofo que nos desafia justamente a olhar para a razão, o racional, para a moral e para a liberdade não como meros conceitos, mas como fundamentos do agir humano. Imagine, Kant viveu no século XVIII até o século XIX, mas a sua marca intelectual faz parte ainda hoje da forma como pensamos sobre ética, sobre direitos, sobre deveres. Ele propõe, abre aspas, não basta fazer o que se quer, é preciso fazer aquilo que se poderia querer universalmente, fecha aspas. Para um administrador, isso significa quando você define políticas internas numa empresa, será que elas respeitam a dignidade dos colaboradores ou apenas visam ao lucro imediato? Quando você lidera uma equipe, será que está considerando a autonomia das pessoas ou apenas a eficiência? Quando você planeja o crescimento ou a estrutura de um negócio, será que está pensando apenas em números ou também em valores? A filosofia, então, não está ali para tornar seu curso mais chato ou teórico, está para transformar a forma como você pensa e age como administrador. Ela serve como uma lente crítica e como uma alavanca para que você se torne um gestor mais consciente. E no episódio de hoje, vamos explorar com o Gabriel quem foi Kant e qual foi o contexto histórico que o levou a pensar e como pensou, quais os principais elementos da filosofia moral de Kant, como o dever, o imperativo categórico, a liberdade, como essas ideias se conectam com a filosofia política, por que para Kant moral e política estão entrelaçadas, e finalmente, e esse é o grande salto para vocês, alunos de administração, como aplicar esses conceitos no mundo da gestão, nas empresas, nas organizações, no setor público, nos desafios contemporâneos. Gabriel, muito bem-vindo ao episódio de hoje e é um prazer imenso tê-lo aqui para essa conversa que eu tenho certeza que vai dar voz a questões que muitas vezes ficam nos bastidores da gestão, mas que fazem uma enorme diferença. Então, sem mais delongas, vamos mergulhar nessa jornada filosófica que, novamente garanto, vai render reflexões valiosas para quem estuda ou atua em administração. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de filosofia política. Então, aqui para a gente dar início aqui no nosso dialeto, né? Antes eu só vou apresentar o nosso grupo, que é formado por 4 integrantes, contando comigo, Gabriel Cavallini, Gustavo Weber, Juan Carlo e João Henrique. Então, agora falando sobre o Kant, ele foi um filósofo alemão que viveu no século XVIII, em plena época do Iluminismo, que era aquele movimento que defendia a ideia de que o ser humano deve pensar por conta própria, sem depender de autoridades religiosas ou políticas para saber o que é certo. Em um de seus textos mais famosos, ele responde a pergunta: o que é esclarecimento? E o Kant diz o seguinte: esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de se servir do entendimento sem a direção do outro. Então, ou seja, né, para ele, ser esclarecido é ter coragem de usar a própria razão. E é justamente essa ideia a de que o ser humano é livre quando pensa e age racionalmente, que ele está no centro da filosofia kantiana. Então hoje a gente vai entender como Kant conecta moral, liberdade, dever e política. E por que ele acreditava que a razão podia nos conduzir à paz e à justiça.
Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Revolução Copérnica da filosofia. Antes de entrar na parte política, é importante entender a base filosófica de Kant. Ele dizia que para compreender o mundo, a gente precisa entender também como a nossa mente funciona. Na chamada Revolução Copernicana, da filosofia, Kant muda o foco. Antes dele, os filósofos achavam que o conhecimento devia se adaptar ao mundo. Depois de Kant, é o mundo, ou melhor, como percebemos o mundo, que se adapta às estruturas da nossa razão. Em termos simples, o que a gente conhece não é a coisa em si, mas o fenômeno. Ou seja, aquilo que aparece para nós, filtrado pelas nossas formas de perceber e pensar. Isso significa que a razão tem funções diferentes. O entendimento, que cria regras e leis do conhecimento. O juízo, que aplica essas regras a casos concretos. E a razão, que busca princípios mais amplos, como Deus, a alma e a liberdade. Essas três funções se articulam nas grandes obras dele, como Crítica da Razão Pura, que fala sobre o conhecimento, fala sobre como conhecemos o mundo, a Crítica da Razão Prática, que fala sobre a moral e o agir do ser humano, e a Crítica da Faculdade de Julgar, que faz a ponte entre o conhecimento e a ética. É nessa segunda, a Crítica da Razão Prática, que nasce a base da filosofia moral e política de Kant. Agora falando sobre moralidade, que é o agir por dever, o Kant ele parte de uma pergunta simples, mas profunda, que é essa pergunta: o que torna uma ação realmente moral? E a resposta dele é direta. Uma ação é moral quando é feita por dever, e não apenas conforme o dever. Então, por exemplo, se eu devolvo uma carteira que encontrei na rua porque quero ser elogiado, minha ação é apenas conforme o dever. Mas se eu devolvo porque reconheço que é o certo a se fazer, independente do resultado, aí sim é uma ação por dever e, portanto, é moral. Esse princípio está ligado ao famoso imperativo categórico, que é o coração da ética kantiana. Ele diz assim, abre aspas, age apenas segundo uma máxima tal que possas querer que ela se torne uma lei universal, fecha aspas. O que isso quer dizer, Que antes de agir devemos nos perguntar, e se todo mundo fizesse o mesmo? Se a resposta for absurda, se geraria contradição, injustiça ou caos, então a ação não é moral. Outro princípio importante é o fim em si mesmo. Abre aspas. Age de tal modo que uses a humanidade, tanto na tua pessoa quanto na de qualquer outro, sempre como fim e nunca como simples meio. Fecha aspas. Essa é talvez uma das ideias mais bonitas de Kant, porque ele coloca o respeito à dignidade humana acima de qualquer interesse. E é justamente esse respeito racional pela dignidade de cada indivíduo que vai se transformar na política de Kant em um fundamento de Estado de Direito. Agora, falando sobre o indivíduo moral, e o cidadão racional, a transição moral para a política em Kant é muito interessante, porque ele não vê a política como um jogo de poder, mas como uma extensão da razão moral. Assim como o indivíduo deve agir de forma racional e livre, o Estado também deve ser construído racionalmente, com leis que possam valer para todos e que garantam a liberdade de cada um sem destruir a liberdade dos outros. Por isso, Kant define o direito da seguinte forma, abre aspas, o direito é um conjunto de condições sobre as quais o arbítrio de cada um pode coexistir com o arbítrio de todos, segundo uma lei universal da liberdade, fecha aspas. E esse princípio é extremamente moderno. O papel do Estado não é impor a moral, mas criar condições para que a liberdade de cada um seja compatível com a liberdade de todos. Em outras palavras, o direito é um mecanismo racional de convivência. Kant acreditava que para o melhor tipo de governo seria o republicano, onde as leis são universais e todos os cidadãos, além de obedecerem às normas, participam de sua criação. Ele rejeitava o absolutismo, o privilégio da nobreza, a servidão e o colonialismo, e via na liberdade e na igualdade civil os pilares de uma sociedade justa.
Mas o importante é que Kant via a política como um dever moral coletivo. Ele dizia que tanto os cidadãos quanto os governantes têm obrigações éticas, né? Os cidadãos devem respeitar a lei e contribuir para a construção do Estado racional. Já os governantes devem agir conforme a razão e não conforme interesses particulares. Assim, a política e a moral se unem no mesmo horizonte, que é o da autonomia racional. Perdão, pessoal. Perdão, uma tosse aqui que... Meu Deus do céu. Agora vamos falar sobre o contrato social e a paz perpétua, né? Talvez é o ponto mais famoso da filosofia política de Kant. Seja a sua interpretação do contrato social e o ideal da paz perpétua. O Kant ele se inspira em Hobbes, Lacan, Rousseau, mas vai além. Para ele, o contrato social não é um fato histórico, não é algo que aconteceu no passado, mas uma ideia racional que serve para medir legitimidade de qualquer governo. Ele diz que um Estado só é legítimo quando suas leis poderiam ser aceitas racionalmente por todos os cidadãos. É isso que torna o contrato uma norma crítica. Ele serve para julgar se o poder é justo e respeita a liberdade e se protege os direitos humanos. O Kant ele acreditava que a partir dessa base racional a humanidade deveria caminhar em direção à paz perpétua, um estado de cooperação entre nações livres e republicanas, né? No seu texto A Paz Perpétua, ele fala sobre esse ideal, que não é algo a ser realizado de fato, mas uma meta moral que orienta a ação política. Assim como o imperativo categórico guia o comportamento individual, a paz perpétua guia o comportamento dos estados. E é uma utopia racional, mas uma utopia necessária, porque mostra para onde devemos caminhar, né? E olha como isso é atual. O Kant ele defendia uma espécie de sociedade das nações, uma federação de estados livres baseadas no direito e na razão, algo que lembra muito o que hoje seria a ONU, né? A política para ele só tem sentido quando está a serviço da liberdade e da paz. E é isso, né? Agora, como conclusão, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a liberdade, a razão e a humanidade, né? Então, Kant ele acreditava profundamente na capacidade humana de agir racionalmente. A liberdade para ele não é fazer o que quiser, mas agir de acordo com as leis que a própria razão reconhece como justa. Isso vale tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. O estado ideal é aquele em que as leis são expressão da vontade racional coletiva, e não da força, do medo ou do interesse. O Kant ele mostra que moral e política não são campos separados. A moral é o fundamento da política, e a política é o meio de se realizar a moral no mundo. Em tempos de crise ética e polarização, lembrar disso é mais importante do que nunca. Como ele dizia, né? A humanidade deve sempre tratar o homem tanto em si quanto nos outros, como um fim de si mesmo. Fecha aspas. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Gabriel, quero agradecer imensamente pela conversa, pela clareza, pela profundidade e por trazer essas ideias de forma acessível para quem está no mundo da gestão. Foi um prazer dividir esse espaço contigo. E para os nossos ouvintes, em especial vocês que estudam administração ou já atuam como gestores, espero que esta reflexão sobre Kant tenha sido mais do que um recado para o passado, que tenha sido um convite ao presente e ao futuro. Porque, como vimos, a filosofia kantiana nos lembra que a liberdade não é simplesmente poder fazer o que se quer, mas poder fazer aquilo que se deve, ou seja, agir de maneira autônoma e racional. O dever não é apenas cumprir tarefas, mas agir porque aquilo é correto, não por interesse ou vantagem. E a política, para Kant, não está separada da moral. Uma sociedade justa é aquela que respeita a liberdade e a dignidade de cada indivíduo, sob leis que poderiam valer para todos. Agora, a pergunta que deixo para você que está no curso de administração, para você que vai gerenciar equipes, projetos, processos ou organizações. Como você vai exercer sua liberdade como gestor? Qual será o seu dever enquanto líder, enquanto responsável por decisões? E como vai garantir que aquilo que você faz poderia também valer como princípio universal? Antes de encerrar, gostaria de trazer uma notícia atual que a conecta de forma clara com o que conversamos ao mundo da administração. O Conselho Federal de Administração, CFA, divulgou recentemente uma nova rodada de monitoramento sobre a profissão de administrador no Brasil, incluindo pesquisas sobre percepção dos estudantes, capacitação, perfil da função administrativa e os desafios da gestão pública e privada no contexto da transformação digital.
Essa notícia destaca vários pontos interessantes. O papel da administração está se ampliando, não apenas para a eficiência de recursos, mas para liderar transformações organizacionais, tecnológicas e sociais. A capacitação e a postura ética se tornam cada vez mais fundamentais. O gestor moderno precisa pensar não apenas em fazer acontecer, mas em como fazer e por que fazer. A profissão de administrador está se valorizando quando abraça a autonomia, o propósito e a responsabilidade, exatamente os valores kantianos que discutimos hoje. Ou seja, a administração de hoje e de amanhã pede gestores que sejam pensadores e agentes, que possam não apenas aplicar técnicas e ferramentas, mas questionar os fundamentos do que fazem, e é aí que a filosofia entra como suporte essencial. Então, se você está cursando administração, se você já trabalha em gestão ou está pensando em entrar nessa área, lembre-se que sua formação técnica é vital, vale muito isso. Mas tão vital quanto é refletir sobre os valores que orientam suas decisões, sobre o tipo de líder que você quer ser, sobre o impacto que você quer gerar. No final das contas, o Kant nos legou um convite: ser agentes racionais, livres e morais. E se formos gestores com esse olhar, a nossa contribuição para organizações, para pessoas e para a sociedade será significativamente maior. Eu sou o Juan Carlos e agradeço pela sua companhia nessa jornada. Gabriel, obrigado outra vez. E a você, ouvinte, muito obrigado por estar conosco até aqui.